O alto comando alemão tinha uma certeza absoluta: nenhum caça americano conseguiria escoltar bombardeiros até Berlim. Seus cálculos eram perfeitos. Seus relatórios de inteligência impecáveis. Seus pilotos tinham ordens claras, baseadas nesse fato incontestável. Mas às 7h42 da manhã de 6 de março de 1944, em uma pista de pouso fria na Inglaterra, a realidade estava prestes a destruir todos os seus cálculos. No cockpit de um caça P-51B Mustang, o coronel Donald Blakesley se preparava para liderar uma missão no coração do território inimigo. O destino, a 560 milhas de distância, era um lugar que os tripulantes de bombardeiros americanos haviam aprendido a temer mais do que qualquer outro. A viagem de ida e volta somava 1.100 milhas, muito além do que qualquer caça de escolta já havia conseguido voar. A tática alemã era brutalmente eficaz. Os pilotos da Luftwaffe esperavam pacientemente, circulando como predadores logo além da linha invisível, onde os caças americanos eram forçados a retornar por falta de combustível. No momento em que a escolta virava para casa, centenas de caças alemães mergulhavam sobre os bombardeiros agora indefesos. As perdas americanas haviam se tornado uma hemorragia, ameaçando paralisar toda a campanha de bombardeio diurno. Naquela manhã, porém, o avião de Blakesley carregava um segredo que não constava nos relatórios alemães. Sob suas asas, havia uma inovação que tornaria o impossível não apenas possível, mas rotineiro. A certeza alemã estava prestes a se transformar em choque. Mas antes de testemunhar a virada na guerra, é preciso entender o custo terrível que tornou essa missão tão desesperadamente necessária. O preço da impossibilidade era pago com vidas. Para as tripulações dos bombardeiros, o momento mais aterrorizante de uma missão não era o fogo da artilharia antiaérea sobre o alvo, mas o silêncio que vinha antes. Era o momento em que, pelo rádio, ouviam as vozes dos pilotos de escolta se despedindo. Voltando para a base, eles diziam. E então, os pequenos caças amigos inclinavam suas asas e desapareciam no horizonte, de volta à segurança da Inglaterra. Para os homens nos bombardeiros começava o que eles chamavam de voar nu, expostos, sozinhos e a centenas de milhas de casa. Em 17 de agosto de 1943, a tripulação do B-17 do tenente Robert Harriman viveu esse terror. O alvo eram as fábricas de rolamentos em Schweinfurt, vitais para o esforço de guerra alemão. Como um relógio, os caças P-47 os acompanharam até a fronteira e retornaram. E como um relógio, a Luftwaffe apareceu. Não eram 10 ou 20 caças, eram mais de 300. Eles emergiram do sol, uma praga de aço e fogo que desceu sobre a formação. O avião de Harriman foi um dos primeiros a ser atingido. Um motor explodiu em chamas. Tiros de canhão rasgaram a fuselagem e a cauda se partiu. Dos 10 homens a bordo, apenas 3 conseguiram saltar antes que a fortaleza voadora se desintegrasse. Isso não foi um acaso. Era uma tática, uma ciência da morte. Os pilotos alemães chamavam de temporada de caça. Eles sabiam exatamente o quão longe os caças americanos podiam voar. Seus controladores rastreavam as formações, e seus pilotos se posicionavam como lobos esperando o rebanho se afastar do cão pastor. A carnificina era metódica. Em setembro, perto de Stuttgart, o B-24 do capitão James O'Connor, um líder de voo experiente, foi atacado 30 segundos após a partida de sua escolta. Sua última transmissão de rádio foi um pedido de ajuda contra 15 a 20 caças. Nenhuma ajuda estava disponível. Ninguém sobreviveu. A situação atingiu um ponto de ruptura em 14 de outubro de 1943, um dia que ficaria conhecido como Quinta-feira Negra. Em uma segunda tentativa de destruir as fábricas de Schweinfurt, 60 bombardeiros pesados foram abatidos. 600 homens foram mortos ou capturados em uma única tarde. A taxa de perdas era de quase 30%. Nenhuma força aérea no mundo poderia sustentar esse nível de baixas. A campanha de bombardeio diurno, uma peça central da estratégia aliada para vencer a guerra, estava falhando catastroficamente. O comando americano foi forçado a tomar uma decisão drástica: suspender todas as missões de penetração profunda na Alemanha. A invasão da Europa se aproximava. Se a força industrial alemã não pudesse ser destruída a partir do ar,
a Luftwaffe estaria livre para atacar as tropas aliadas nas praias. A guerra poderia se arrastar por mais anos, custando incontáveis vidas a mais. O problema era um quebra-cabeça aparentemente insolúvel. Os bombardeiros tinham o alcance, mas não a defesa. Os caças tinham a capacidade de lutar, mas não o alcance. A guerra aérea parecia perdida, a menos que a resposta pudesse ser encontrada não em um projeto revolucionário, mas em uma aeronave que todos já haviam descartado. Os generais aliados se deparavam com um quebra-cabeça mortal. As peças estavam todas sobre a mesa, mas não se encaixavam. Eles tinham bombardeiros, como o B-17 e o B-24, com autonomia para cruzar a Europa e atingir o coração industrial da Alemanha. Mas essas fortalezas voadoras, apesar de seu nome, não podiam sobreviver sozinhas. E os caças que deveriam protegê-las eram como cães de guarda com coleiras curtas demais. O P-47 Thunderbolt era um avião robusto e poderoso, amado por seus pilotos por sua capacidade de absorver dano e voltar para casa. Mas sua sede por combustível era imensa. Mesmo com tanques extras, sua coleira mal chegava à fronteira da Alemanha. Ele podia levar os bombardeiros até o portão do inferno, mas não podia entrar com eles. O P-38 Lightning, com seu design único de duas fuselagens, tinha um alcance muito maior, mas escondia um defeito aterrorizante. Nas temperaturas congelantes das grandes altitudes, seus complexos sistemas de motor eram propensos a falhas simultâneas. Imagine o terror de estar a 30 mil pés sobre território inimigo e sentir o silêncio repentino de ambos os motores parando. Os pilotos tinham um nome para isso: ser P-38zado. Era uma sentença de morte no ar gelado. A solução não viria de um comitê de engenheiros buscando melhorar os projetos existentes. Ela nasceu quase por acidente, de uma jogada comercial ousada. Em 1940, a Grã-Bretanha, lutando por sua sobrevivência, pediu à empresa americana North American Aviation para construir caças P-40 sob licença. O presidente da empresa, em vez de aceitar, fez uma contraproposta que beirava a arrogância. Sua equipe poderia projetar e construir um caça superior em menos tempo. Os britânicos, desesperados, concordaram. O resultado foi o Mustang. Em teoria, era uma obra-prima. Aerodinamicamente, era talvez o avião mais limpo e rápido já construído. Tinha um alcance interno impressionante, mas tinha um defeito fatal. Era uma máquina quase perfeita, com o coração errado. O motor Allison que o equipava era excelente em baixas altitudes, mas acima de 15 mil pés, onde os bombardeiros operavam, ele sufocava no ar rarefeito. Sua potência caía drasticamente, tornando-o uma presa fácil para os caças alemães projetados para o combate em alta altitude. O Mustang, o avião que continha a semente da vitória, foi rebaixado para missões de reconhecimento e ataque ao solo, considerado inadequado para o trabalho mais importante de todos. Essa história nos mostra que uma única ideia pode mudar o destino de nações. E isso me faz pensar: qual invenção ou ideia na história você acredita que, como o Mustang, mudou tudo de uma forma que ninguém esperava? Deixe sua opinião nos comentários. Histórias como essa conectam pessoas que enxergam além do óbvio, e apenas os escolhidos clicarão no botão vermelho para se juntar à nossa esquadrilha e não perder nenhum capítulo da história. O Mustang estava destinado a ser uma nota de rodapé, uma promessa não cumprida, estacionado em aeródromos distantes. Mas o destino da guerra muitas vezes depende de uma pessoa enxergar o que todas as outras ignoraram, e essa pessoa estava prestes a entrar em cena. A transformação não veio de um comitê de planejamento ou de um projeto de anos. Veio da percepção de um único homem. Em abril de 1942, Ronald Harker, um piloto de testes da Rolls-Royce, teve a chance de voar no Mustang com motor Allison. Em poucos minutos no ar, ele sentiu algo que os outros haviam ignorado. A aeronave tinha ossos perfeitos. Sua aerodinâmica era soberba, uma obra de arte da engenharia. Mas seu coração, o motor, era fraco para a tarefa que o esperava. Harker escreveu um relatório que mudaria a história. A sugestão era audaciosa e, ao mesmo tempo, lógica. Substituir o motor Allison pelo Rolls-Royce Merlin, o mesmo motor que equipava os lendários caças Spitfire. O segredo do Merlin não era apenas sua potência, mas sua capacidade de respirar onde o ar era rarefeito.
Seu supercompressor de 2 estágios funcionava como um par de pulmões de alta tecnologia, forçando o ar para dentro do motor e permitindo que ele mantivesse sua força a 30 mil pés de altitude, exatamente onde os bombardeiros voavam e onde o Allison sufocava. Os britânicos, desesperados por uma solução, realizaram o transplante. Os resultados foram nada menos que milagrosos. A aeronave que antes se arrastava em grandes altitudes, agora subia como um foguete. Sua velocidade máxima saltou para mais de 700 km por hora. O Mustang se transformou. Deixou de ser um avião de ataque ao solo competente para se tornar o interceptador de alta altitude mais formidável do mundo. A North American rapidamente iniciou a produção dos novos modelos P-51B, equipados com o coração Merlin. Quantas vezes na história uma única ideia, uma simples sugestão escrita em um relatório, teve um impacto tão monumental no destino de milhões de pessoas? Mas a velocidade e a altitude eram apenas metade da equação. A verdadeira chave para quebrar a Luftwaffe era o alcance. O design original do Mustang já incluía uma generosa capacidade de combustível interna. A isso, os engenheiros adicionaram algo novo: a capacidade de carregar 2 tanques de combustível externos, descartáveis, de 108 galões cada. Feitos de papel prensado para economizar materiais estratégicos, esses tanques eram a peça final do quebra-cabeça. Com seus tanques internos e externos cheios, o P-51B podia voar por mais de 6 horas. Isso traduzia-se em um raio de combate de 850 milhas. De repente, os mapas na sala de planejamento dos aliados pareciam diferentes. Cidades que antes eram santuários para a indústria de guerra alemã, protegidas pela distância, agora estavam ao alcance. Kiel, Munique e o mais importante de todos, Berlim. Finalmente, havia um caça que podia levar os bombardeiros até o coração do Reich, lutar por 20 minutos sobre o alvo e trazê-los para casa. A arma perfeita finalmente existia. O caça que poderia vencer a guerra estava pronto. Mas ele escondia um segredo traiçoeiro. A solução para o problema do alcance havia criado uma nova armadilha mortal, um defeito de projeto tão perigoso que ameaçava matar seus pilotos muito antes que o inimigo tivesse a chance. A solução para o alcance era também uma armadilha mortal. Para estender o voo do Mustang, os engenheiros instalaram um tanque de combustível adicional de 85 galões na fuselagem, logo atrás do assento do piloto. Com essa adição, o avião podia voar até Berlim. O problema era que, quando cheio, esse tanque deslocava o centro de gravidade da aeronave para trás. No papel, era uma questão de física. No ar, era uma questão de vida ou morte. Com o tanque cheio, o P-51 se tornava um animal selvagem e imprevisível. Uma manobra brusca, uma curva apertada, e o avião ameaçava capotar no ar, entrando em um giro incontrolável do qual poucos pilotos conseguiam se recuperar. A única solução era um balé aéreo de precisão e nervos de aço. Os pilotos eram instruídos a consumir o combustível do tanque da fuselagem primeiro. Durante horas, no longo voo sobre o território inimigo, eles precisavam gerenciar seu combustível com uma precisão absoluta, mudando de um tanque para outro no momento exato para reequilibrar o avião antes que o combate começasse. Um erro de cálculo, um momento de distração, e o resultado era ficar sem combustível sobre a Alemanha, uma queda solitária em território inimigo. Era uma falha terrível em uma máquina quase perfeita, exigindo um novo nível de habilidade e disciplina de seus pilotos. Quando os primeiros P-51B chegaram à Inglaterra no final de 1943, o coronel Donald Blakesley, um veterano endurecido que já tinha mais de 500 missões de combate, viu além da falha. Ele viu o futuro. Ele tinha assistido a muitos bombardeiros caírem em chamas porque seus caças P-47 tiveram que voltar. Ele sabia que o Mustang era a resposta. Ele queria o avião para seu 4º grupo de caça, e queria-o imediatamente. O comando, no entanto, viu um problema logístico gigantesco. Converter um grupo de caça inteiro para uma nova aeronave era um processo que levava semanas, às vezes meses. Os pilotos precisavam de treinamento. Os mecânicos precisavam aprender os segredos de um motor totalmente novo. O Rolls-Royce Merlin era uma maravilha da engenharia, mas com suas mais de 10 mil peças,
Era muito mais complexo do que os motores radiais com os quais estavam acostumados. Tirar um grupo de caça veterano de operação durante a preparação para a invasão da Europa era impensável. Foi então que Blakesley fez a aposta de sua vida. Em uma reunião com o Major-General William Kepner, comandante da 8ª Força Aérea de Caça, ele fez uma promessa que beirava a insubordinação. "Dê-me os Mustangs", disse ele, "e eu terei meu grupo totalmente operacional em 24 horas." O silêncio na sala deve ter sido ensurdecedor. Kepner achou a ideia impossível, um risco inaceitável. Mas Blakesley insistiu. Ele conhecia seus homens. Muitos de seus pilotos, como ele, haviam voado com a Força Aérea Real Britânica antes de os Estados Unidos entrarem na guerra. Eles conheciam o motor Merlin. Seus mecânicos haviam trabalhado nele. Eles podiam fazer isso. Kepner cedeu, mas com uma condição severa. Se o 4º grupo de caça não estivesse pronto para o combate em 24 horas, Blakesley seria imediatamente destituído de seu comando. A aposta foi aceita. Em 26 de fevereiro de 1944, os primeiros P-51B chegaram à base do grupo. Blakesley reuniu seus pilotos e deu-lhes uma ordem simples e aterrorizante: aprendam a voar neles a caminho do alvo. Agora, com a carreira de seu comandante em jogo e o relógio correndo, centenas de pilotos e mecânicos enfrentavam a tarefa mais impossível de suas vidas. Uma corrida contra o tempo que decidiria não apenas seu destino, mas o próprio destino da guerra aérea. Blakesley cumpriu sua promessa. Em menos de 48 horas, o 4º grupo de caça estava voando em missões de combate com os novos P-51. Alguns de seus pilotos tinham menos de 30 minutos de tempo de voo na aeronave, antes de cruzarem o canal para enfrentar o inimigo. Os mecânicos trabalharam sem parar, movidos a café e determinação, aprendendo os segredos do motor Merlin sob a pressão implacável da guerra. A aposta de Blakesley valeu a pena. Ele manteve seu comando. E agora, com os homens e as máquinas prontos, o impossível seria tentado. Na manhã de 6 de março, 48 Mustangs se alinharam na pista de Debden. Estavam pesados, carregados ao máximo com combustível e munição. A decolagem exigia uma perícia imensa. Um erro, e o avião seria puxado para fora da pista pelo torque do motor. Um por um, eles subiram no ar cinzento da Inglaterra. O destino: Berlim. A missão que a Luftwaffe jurava ser impossível estava em andamento. Por 2 horas e meia, eles voaram sobre as águas geladas do Mar do Norte, um silêncio tenso no rádio. Então, sobre a Holanda, eles se encontraram com seus protegidos, uma formação colossal de mais de 600 bombardeiros B-17, um rio de prata e aço que se estendia por 70 milhas no céu. Blakesley posicionou seus caças 5.000 pés acima, tecendo protetoramente sobre eles. Abaixo, a paisagem passava, pacífica e indiferente. À frente, a Alemanha esperava. Ao cruzarem a fronteira, os primeiros sinais de perigo apareceram. Finos rastros de condensação se desenharam no céu azul profundo, muito acima deles. Eram os caças da Luftwaffe, subindo de aeródromos por todo o norte da Alemanha, posicionando-se para o ataque. Eram dezenas deles, depois 50, talvez mais. Os alemães estavam reunindo tudo o que tinham para defender sua capital. Às 9h58, o ataque começou. A voz calma de Blakesley soou no rádio. "Lá vêm eles! Virem à esquerda e engajem!" O céu explodiu em um caos coreografado. Os P-51 mergulharam, interceptando os Messerschmitts e Focke-Wulfs, que tentavam perfurar a tela de proteção para chegar aos bombardeiros. As metralhadoras de Blakesley emperraram após alguns segundos, mas ele continuou voando, usando seu próprio avião como isca, forçando os caças alemães a se colocarem na mira de seus companheiros. Por 7 minutos, que pareceram uma eternidade, o céu foi um turbilhão de aviões, fumaça e fogo. Mas os Mustangs não cederam. Eles bloquearam todas as tentativas de ataque. Os pilotos alemães, acostumados a encontrar pouca ou nenhuma resistência tão longe, foram pegos de surpresa pela ferocidade e pelo desempenho dos novos caças. Finalmente, com pouco combustível e munição, eles romperam o combate e mergulharam para longe. Sobre Berlim, os bombardeiros abriram seus compartimentos de bombas e, em meio a explosões da artilharia antiaérea,
despejaram sua carga mortal. A cidade queimava. Durante todo o longo e perigoso voo de volta, os P-51 permaneceram, defendendo os bombardeiros danificados e os retardatários. Às 2 da tarde, Blakesley pousou em Debden com apenas 20 galões de combustível restantes, o suficiente para talvez 10 minutos de voo. Todos os 48 de seus Mustangs retornaram. Nenhum único bombardeiro sob sua proteção foi perdido para caças inimigos. Foi uma vitória tática monumental. Mas o impacto mais profundo e duradouro daquela missão não foi medido em aviões abatidos ou bombas lançadas. Foi sentido no chão, em Berlim, por um homem que olhou para o céu, viu os rastros dos caças americanos sobre sua cidade e entendeu, naquele exato momento, que a guerra estava perdida. De seu quartel-general em Berlim, o Reichsmarschall Hermann Göring, comandante da Luftwaffe, observou o céu. Ele não precisava de binóculos para ver os finos rastros brancos de condensação que se desenhavam a 30.000 pés de altura. Eram rastros de caças, e eram americanos. Seus engenheiros, seus oficiais de inteligência, todos lhe garantiram que aquilo era impossível. Nenhum caça monoposto inimigo tinha autonomia para chegar tão longe. Mas lá estavam eles. Para Göring, um homem que entendia de poder aéreo, a visão daqueles rastros sobre a capital do Reich não era apenas uma anomalia tática. Era o prenúncio do fim. Naquele instante, ele admitiria mais tarde, soube que a guerra aérea estava perdida. Para os homens que tinham que lutar contra esses fantasmas, a revelação foi ainda mais visceral. O Major Günther Hall, um dos maiores ases da Alemanha com 275 vitórias, encontrou os P-51 sobre Berlim. Ele, um mestre do combate aéreo, um piloto que conhecia os limites de cada aeronave, entendeu a matemática mortal imediatamente. Os americanos resolveram o problema do alcance, disse ele a seus pilotos após pousar. Não podemos mais nos esconder. Teremos que lutar contra eles sobre cada cidade na Alemanha. A era da temporada de caça havia acabado. Agora, eles eram a caça. Outro asa experiente, Johannes Steinhoff, tentou aplicar a tática padrão da Luftwaffe, mergulhar em alta velocidade através da escolta, ignorando os caças para atingir os bombardeiros. Mas desta vez, a escolta não ficou para trás. Um P-51 o seguiu no mergulho, igualando sua velocidade, e o forçou a uma batalha de manobras a baixa altitude. Steinhoff, voando em um Focke-Wulf 190, um avião soberbo em curvas, não conseguiu se livrar do Mustang. Ele só escapou mergulhando entre as árvores, seu avião crivado de balas. Não podemos superá-los em curvas. Não podemos superá-los em mergulho, e eles podem voar mais longe do que nós, disse ele à sua equipe de terra, chocado. Eu não sei como devemos vencê-los. O impacto psicológico foi devastador. Por anos, os pilotos da Luftwaffe dominaram os céus sobre sua pátria. Eles tinham confiança, uma arrogância nascida da certeza de que, além de um certo ponto, o inimigo estaria vulnerável. Essa certeza foi arrancada deles. A vantagem estratégica que permitia planejar seus ataques com precisão havia desaparecido. Os caças americanos não estavam mais voltando. As regras do jogo haviam mudado, e eles não tinham mais cartas para jogar. O general Adolf Galland, comandante dos caças alemães, ordenou a seus pilotos que se concentrassem nos bombardeiros a todo custo. Mas como executar tal ordem quando, para chegar aos bombardeiros, era preciso primeiro lutar contra um enxame de P-51? Um avião que era mais rápido manobrava tão bem quanto os seus e, pior de tudo, parecia estar em toda parte? A Luftwaffe estava sendo sistematicamente moída por uma força superior em número, tecnologia e alcance. Suas perdas de pilotos experientes dispararam. Como uma força de combate poderia sobreviver quando seu santuário se tornou o campo de batalha principal? A Luftwaffe estava cambaleando, sangrando seus melhores homens e máquinas em uma batalha defensiva que não podia vencer. E era exatamente isso que o comando americano queria. Com o inimigo encurralado e desmoralizado, os americanos estavam prestes a desferir o golpe que não apenas quebraria a espinha da Força Aérea Alemã, mas aniquilaria sua própria capacidade de lutar.
Com a Luftwaffe forçada a lutar e morrer sobre seu próprio território, o comando americano desferiu o golpe final. A estratégia mudou de defensiva para ofensiva total. Os P-51 foram libertados de seu papel de guarda-costas. Agora, eles eram caçadores. Em missões de varredura, eles decolavam horas antes dos bombardeiros, voando diretamente para os aeródromos alemães. Eles desciam em mergulhos rasantes, metralhando os caças inimigos no chão, onde estavam mais vulneráveis, reabastecendo, desarmados, estacionados. A tática foi devastadora. A Luftwaffe estava sendo destruída em sua fonte, seus ninhos invadidos antes que seus pássaros pudessem voar. Em maio de 1944, a Luftwaffe estava perdendo mais aeronaves no chão do que no ar. O custo para os pilotos americanos não era insignificante. Voar baixo sobre aeródromos fortemente defendidos era perigoso, mas a troca era esmagadoramente a seu favor. Quando o dia D chegou, em 6 de junho, a Força Aérea Alemã era uma sombra de si mesma. Contra as mais de 14.000 surtidas aéreas dos aliados sobre as praias da Normandia, a Luftwaffe conseguiu realizar apenas cerca de 100. A superioridade aérea, a condição essencial para o sucesso da invasão, havia sido conquistada meses antes nos céus sobre Berlim por homens como Donald Blakesley e suas máquinas de longo alcance. A história do P-51 Mustang não é apenas a história de uma aeronave, mas de como a solução para um problema aparentemente impossível pode mudar o curso da história. Sua importância foi reconhecida por todos. O general Henry Arnold chamou sua aparição sobre a Alemanha de um dos grandes milagres da guerra. O próprio Hermann Göring, seu inimigo, admitiu que os caças de longo alcance foram o fator decisivo na derrota da Alemanha. Mas talvez o reconhecimento mais significativo não tenha vindo dos generais ou dos livros de história. Veio dos homens que voavam nas fortalezas voadoras, que olhavam pelas janelas de seus bombardeiros e sentiam um alívio imenso ao ver as silhuetas prateadas dos Mustangs tomando posição ao seu lado. Eles não os chamavam de P-51, eles os chamavam de pequenos amigos. Em um céu cheio de inimigos, a visão daqueles caças significava esperança. Significava que eles tinham uma chance de sobreviver à missão e voltar para casa. Essa vitória foi construída por milhares de pessoas, pelos engenheiros que viram o potencial em um projeto falho, pelos pilotos que dominaram uma máquina instável e a levaram ao limite, e, crucialmente, pelos milhares de mecânicos e equipes de terra anônimos, que trabalharam em turnos de 12 horas, em meio ao frio e à chuva, para manter esses aviões complexos voando. Cada motor trocado, cada buraco de bala remendado, cada cinto de munição carregado à mão, era uma parte essencial do esforço que tornou a vitória possível. O que você acha que foi o fator mais crucial para o sucesso do P-51? A genialidade do design, a coragem dos pilotos ou o trabalho incansável das equipes de terra? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Sua perspectiva enriquece essa história. Se histórias como esta, sobre como a engenhosidade e a coragem podem superar o impossível, ressoam com você, por favor, curta este vídeo e inscreva-se para não perder os próximos capítulos. Sua interação nos ajuda a manter essas memórias vivas. A lição do Mustang é atemporal. Ela nos ensina que, às vezes, a tecnologia mais revolucionária não é a mais rápida ou a mais forte, mas aquela que simplesmente permite estar presente onde ninguém mais pode chegar.